volta com o segundo bloco do programa TV Câmara Entrevista e o assunto de hoje são as implicações econômicas da pandemia do coronavírus. Eu recebo o economista, professor Dr. Edson Trajano. No primeiro bloco a gente falava sobre as ações do governo em relação à crise econômica que será instalada, que já está começando em relação à pandemia do coronavírus, principalmente por conta da necessidade do isolamento social. O Trajano falou de algumas medidas, ampliação de beneficiários do Bolsa Família. Que mais me ajuda a lembrar, Edson? A questão do pagamento do 13º dos aposentados, antecipar esse pagamento. Sim. E a ajuda para os autônomos nesse momento e alguma ajuda para as empresas de um modo geral. E aí a gente parou na principal medida que foi anunciada ontem, né? Esse programa está sendo gravado no dia 19 de março, então a medida foi anunciada no dia 18 de março, que... Vamos lá, Edson. Então, o governo sinalizou uma possibilidade das empresas reduzirem o salário dos trabalhadores até 50%, com a redução da carga de trabalho na mesma proporção. Sim. Então, essa é uma medida bastante polêmica nessa situação. Então, vou reduzir a renda do trabalhador nessa situação de crise também. Então, se você me permite, eu tenho que voltar um pouquinho na história. Sim, até meu doutorado é na área de História Econômica. Sim, vamos lá. E a história nos ajuda bastante a pensar o futuro. Eu tenho que projetar a partir de algum ponto. Em 1929, nós tivemos a maior crise econômica do sistema econômico capitalista do mundo, que foi provocado não por um problema de pandemia, mas por um problema de gestão mesmo da economia naquele momento. E aí, a partir de 29, nós temos duas linhas econômicas bem definidas dentro do sistema econômico capitalista, e aí temos políticos e economistas que pertencem de um lado ou do outro. De um lado, nós temos uma linha de economistas, entre elas do atual ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que é a linha do liberalismo econômico. Ou seja, esse grupo defende que o Estado deve ter uma atuação mínima nas atividades econômicas e que o setor privado é capaz de resolver a maior parte dos problemas econômicos e que o Estado não deve interferir muito na atividade econômica, de preferência, nada, porque o que vai gerar o crescimento das atividades econômicas são os investimentos empresariais e trabalha muito na dimensão puramente econômica financeira, é mais nessa linha. A melhor alternativa para resolver uma crise é o crescimento das atividades econômicas. Do outro lado, nós temos uma outra linha que defende o Estado mais atuante nas atividades econômicas. Essa é a ideia de social-democracia ou teoria keynesiana, que começou lá em 1929. Ou seja, um Estado mais atuante nas atividades econômicas. E um bom exemplo disso foi o que aconteceu nos Estados Unidos a partir da entrada do governo Obama na presidência da República nos Estados Unidos. Qual era o grande projeto do Obama nas suas campanhas eleitorais e nos 8 anos de governo? Criar um plano de saúde pública nos Estados Unidos. E para criar o plano de saúde pública nos Estados Unidos, o que era necessário? Aumentar a carga tributária. Então, os americanos pagavam imposto maior e esse imposto era revertido em políticas de saúde pública para a população americana, que é claro que beneficiaria proporcionalmente mais os mais pobres, negros, latinos, de um modo geral, ou seja, esses eleitores que tradicionalmente votam um pouco mais no Partido Democrata, principalmente os negros e os mais pobres de um modo geral. Então, ou seja, você tem uma atuação do Estado. O Estado cobra mais imposto e faz mais serviços públicos, porque não tem essa mágica, vou fazer mais serviço público sem dinheiro, eu preciso ter dinheiro. Do outro lado, o Trump e os republicanos defendendo que era necessário não ter plano de saúde pública, tanto é que o Trump está trabalhando e já conseguiu reduzir muito o programa de saúde pública americano. Então, você não tem saúde pública, mas qual é a vantagem para o Trump, que fala para os seus eleitores? Eu vou reduzir a carga tributária, vão pagar menos impostos. Sim. E não tem saúde pública. Agora, no caso brasileiro nosso, essa discussão chegou pelo ministro Paulo Guedes, até o Meirelles já fazia alguma fala nesse sentido. Então, nós temos que pensar nesse processo qual o papel do Estado brasileiro?
o Estado brasileiro vai fazer políticas públicas, e para fazer políticas públicas, ele precisa participar efetivamente da economia nos períodos de crescimento e também nos períodos de crise. Porque se eu participar somente no período de crescimento das atividades econômicas, qual o resultado? Eu vou pensar nesse processo, eu vou ajudar quem? No período de crescimento, os empresários vão dizer que é necessária a presença do Estado. Agora, no período de crise, todo mundo vai recorrer ao Estado. E quem vai pagar a conta? Sim. Então, esse é o grande problema hoje. Então, essa proposta de você reduzir salários e reduzir jornada de trabalho tem que tomar esse cuidado. Ou seja, no período que a economia cresceu, pensando nas reformas que foram propostas lá pelo governo. Então, nós vamos pensar nessa situação, a economia cresceu. Um grupo pode ser mais beneficiado por esse crescimento econômico que não foram os trabalhadores. E agora os trabalhadores vão pagar a conta da crise. Então, tem que pensar cada segmento de atividade econômica. De fato, há possibilidade de redução do salário ali, mas sem que isso gere um grande problema social. O Estado tem que acompanhar essas proposta especificamente em relação à redução da jornada e do salário. E em quais setores também? Sim, o Estado vai ter que, você está me dizendo que o Estado vai ter que acompanhar isso e fiscalizar isso de maneira efetiva para que não gere problemas sociais. E isso é um pouco temeroso, porque o nosso ministro da Economia não é dessa postura que ele gosta. Ele gosta da postura... Não intervenção. Sim, de não intervenção. Isso, exatamente nessa linha, por exemplo, na proposta, ainda está muito inicial, não está claro ainda a proposta do governo. Sim. É deixar que isso seja uma negociação direta entre empregado e patrão, e que não vai funcionar. E nós temos que pensar assim, toda vez que você faz uma ação, e voltando à crise de 29, o que aconteceu em 29? As pessoas deixaram de comprar porque perderam o emprego. O que o Estado americano, num primeiro momento, de 29 a 33, fala? Bom, só tem um jeito. Vamos acentuar as demissões, reduzir salários, que o mercado vai resolver esse problema no longo prazo. Só que a cada dia que passava, mais gente ficava desempregado, maior era a renda disponível e começou a sobrar produto demais. E qual o resultado? As empresas não vão produzir. E aí, exatamente nessa situação, o Estado Nacional Americano, naquele momento, entrou dentro da ideia de política keynesiana, de uma participação mais ativa, fazendo grandes obras de infraestrutura, aumentando o endividamento público naquele momento, para que dessa forma ocorresse um crescimento das atividades econômicas. E aí, quando falamos na linha liberal, é sempre a ideia que o ajuste fiscal é prioridade sempre. Eu lembro o Paulo Guedes, quando trabalhando na campanha eleitoral, disse que em um ano conseguiria zerar o déficit público no país. Ou seja, o que é o déficit público? É a diferença entre o que o Estado recebe daquilo que ele gasta, de impostos. Ele fechou o ano com a queda no déficit público, inclusive em relação ao governo Temer, reduziu, mas não zerou, ainda ficou em mais de 100 bilhões de déficit público nesse processo. Mas se ele apertar ainda mais para reduzir o déficit público, isso ele já fez antes, qual o resultado? Reduziu o número de beneficiários do Bolsa Família. Em uma situação em que o número de pobres no Brasil continuou crescendo. Reduziu o salário médio dos trabalhadores, com a ideia de muito emprego precário. A saída do Brasil, por exemplo, proposta no governo, qual era? Era aumentar o volume de empreendedores que trabalham por conta própria, o sistema, entre aspas, Uber para outras atividades, mais negócios sem o vínculo tradicional de carteira assinada. E são exatamente esses que são os mais afetados pela crise hoje. Então, a reforma trabalhista, já encaminhada pelo presidente Temer e aprovada no governo Temer, foi nessa linha. Nós tivemos a PEC do teto dos gastos públicos, foi exatamente conter os gastos públicos por 20 anos. Todas essas ações previam o quê? Uma redução do Estado nas atividades econômicas. E agora vem a crise. Ontem foi aprovado pelo Congresso. Reprogramar a roda. Totalmente. Exatamente. Ontem, por exemplo, dia 18, foi encaminhado pelo Executivo uma outra linha que é necessária no enfrentamento, que foi decretar a calamidade pública. E aí o Estado brasileiro, nessa situação, pode gastar mais do que arrecada.
Então, só voltando a esse ponto, nós temos uma situação lá do Macron na França, que diz que o país está passando, tem que fazer um enfrentamento de guerra. O Macron também tem uma linha liberal, mas é um pouco menos liberal do que o Trump ou menos liberal do que as propostas do Paulo Guedes. Qual foi a ação do governo francês? Vamos reduzir o preço das contas de água, de luz, reduzir a carga tributária nesse momento, mesmo sabendo que isso vai representar um aumento da dívida pública, mas é uma situação de amortecer essa situação econômica, mas principalmente também enfrentar o problema social junto com o problema econômico. Então, porque se todo mundo parar de consumir, porque não tem renda, aumentar a taxa de desemprego e mesmo os R$ 200 prometidos para os autônomos vai representar uma queda muito acentuada da renda das famílias, Sim. isso vai intensificar cada vez mais a crise econômica. Não tem venda, não tem renda, e isso dificulta o processo de recuperação no médio e longo prazo. Trajano, vamos fazer mais uma pausa. A gente vai para o terceiro bloco para a gente fechar o assunto. Você que está em casa, não sai daí. A gente volta logo mais, rapidinho, para terminar de falar sobre terminar, né? A gente não vai esgotar esse assunto nunca, mas pelo menos aqui no nosso espaço, terminar de falar sobre o assunto crise econômica mundial e coronavírus. Não sai daí.